Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de análise do episódio de Jujutsu Kaisen. Hoje vamos falar sobre alguns episódios aí, do 20 até o 22, porque eu já estou aí algumas semanas sem trazer vídeo, tive alguns problemas de saúde ali, né, perdi voz, então, enfim, algumas coisas aconteceram e agora nós retornamos com os vídeos de Jujutsu, lembrando que está acabando essa temporada, né, então a gente vai ficar um pouco órfão, mas não temam, porque quando acabar o anime eu vou direto pro mangá ler e aí eu vou trazer os capítulos do mangá review semana a semana, então conto muito com vocês. Antes da gente falar qualquer coisa, aquele recado de sempre, deixe seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilhe esse vídeo ao final dele, que vai ajudar demais o nosso trabalho. Então bora pra análise que já estamos atrasados. Bom, falando um pouquinho sobre o episódio 20 que aconteceu lá atrás, é tão careca de saber, né? Ele é uma adaptação dos capítulos 50 até os 52, né? Esses próximos episódios são adaptações bem pequenas de capítulos ali, mas que mostram muita coisa, né? Esse episódio 20, ele começa ali dando uma introdução e focando muito no Todou e na sua infância. A gente vê ele ali batendo num valentão, ele fala um pouquinho sobre ele não gostar desse tipo de atitude, né? De pessoas folgadas, etc. E nós vemos ali uma pessoa, uma mulher, ali com uma espécie de maldição. Será que é um Shikigami, né? Não sei, porque ela não foi apresentada antes, aqui é a primeira vez que ela aparece, e ela tem uma personalidade muito parecida com o que a gente conhece do Todou hoje, né? Inclusive, ela vira e fala assim, gostei de você, garoto, qual que é o seu tipo de mulher, né? E você fica, meu Deus, a pessoa que desvirtuou a criança. Mas ele fala ali um pouquinho sobre uma situação que acontece na infância dele, né, e que tira ele do tédio, né, que dá uma virada na vida dele e que ele vai fazer essa relação muito com o Itadori, que o Itadori foi essa segunda pessoa que deu essa virada na vida dele, né, é importante fazer esses paralelos de coisas que aconteceram com o Todou e que acontecem agora. E esse episódio que foca muito no Todou mostra um pouco mais a sua habilidade, né, que ele tem o poder de mudar a posição de coisas ao seu redor ali. Ele explica um pouquinho, né? Demora um pouquinho para ele explicar que tipo de coisas que ele consegue mover, mas ele explica que são coisas que tenham minimamente uma energia amaldiçoada, né? Coisas que não têm energia, ele meio que não consegue mover, né? Como coisas com energia natural, né? A natureza, etc. Mas ele consegue movimentar ele consegue movimentar o Itadori, consegue movimentar a Hanami, consegue movimentar até mesmo armas especiais, né? Tanto que ele até mesmo consegue trocar ali de posição o Itadori com o item de maldição especial, que é o Nuvem Espirituosa, né, que muita gente trazia ali que era nuvem lúdica por causa das traduções de escalators, né, de pessoas que traduzem o mangá ali na internet. É bem legal esse tipo de poder dele, que é meio apelão, querendo ou não. Inclusive a própria Hanami fica perdidaça, né? Ela não sabe que horas que ele vai trocar, que horas que ele não vai trocar. Tem até o momento que ele bate palma ali, só que ele não troca o Itadori de posição com ele, né? E isso é muito bom porque ele começa a mexer com os sentidos do seu inimigo, né? E a gente vê que ele tem muito esse lado estratégico, ele é uma pessoa muito inteligente em combate. Ele até brinca falando que ele tem 540 mil de QI, o que não é muito possível, né? Mas é muito da hora ver esse trabalho que ele consegue dar pra Hanami, mesmo ela sendo um espírito especial, né? Mesmo ela sendo uma maldição de nível especial. Só que a gente vê que ela tá se segurando e a gente vai ver isso no próximo episódio. Além disso, toda a relação dele com o Itadori, que é construída nesse episódio, ainda mais no próximo, né? Que eles veem ali essa questão de irmandade, que o próprio Itadori começa a se render a esse estilo do Todou. É muito bonitinho de ver os dois, né? Só que a gente vê ali que ele ainda não aceita muito bem, só que tá aí uma amizade que se formou na adversidade e que ficou muito foda e que eles se dão muito bem, principalmente no combate. Falando do Itadori, né, ele continua ali utilizando o seu Kokusen, e aqui a gente vê, né, que ele começa a usar ele de forma seguida, o que é uma coisa muito difícil, né? Eles fazem um paralelo ali com o Nanamin, que ele foi a pessoa que tem um recorde de Kokusen seguidos, né, que ele utiliza 4 vezes seguidas, e ele explica um pouquinho, né, falando que quando uma pessoa consegue atingir o Kokusen, seja por sorte ou até mesmo por treinamento, o que é o caso do Itadori, eu acho que é a primeira opção, meio que por sorte, porque ele não treinou tanto assim, ou então ele tem um nível de desenvolvimento muito grande, a pessoa entra no que a gente chama de azona, que é muito comum entre atletas, né? A gente vê muito isso em Kuroko no Basket, por exemplo. Quando o jogador tá muito concentrado, ele entra na zona e começa a fazer as coisas meio que automaticamente. E isso faz com que você queira provar ainda mais o Kokusen. A gente vê o Itadori utilizando 4 vezes seguidas também ali, o que vê que ele começa a projetar a sua nova técnica.
acho que assim, né, a gente tem uma evolução do punho divergente pro Kokusen, né, isso vai ser meio que o Kagebunshin do Itadori, né, a técnica padrão dele, e a partir disso ele desenvolve outras técnicas. Além disso, a gente vê muito da Hanami aqui nesse episódio, né, principalmente que a gente viu que ela tá se divertindo com a batalha, a gente viu isso no episódio 19, e aqui ela continua ali meio que sofrendo na mão dos dois, mas a gente aprendeu, né, a gente aprende no episódio seguinte, no episódio 21, que ela tava segurando a sua intenção de matar. Isso é muito importante. Ela fala pro próprio Mahito, que ela fala que segurar essa intenção é muito difícil, muito desgastante, né? Você fica até cansado de ficar se segurando. Então, assim, eu pensava, pô, o Todo e o Itadori conseguiram lidar muito com ela, mas a Hanami meio que tava se segurando. Inclusive, a gente vê um determinado momento que quando aquela flor que tá no braço dela, ela consegue sugar a energia natural ali dos seres vivos, das plantas que estão ao seu redor e transformar em energia amaldiçoada. Só que quem recebe essa energia é somente a flor e não ela. Ou seja, aquela flor meio que tem uma vida, né? Ela tem pensamento próprio, meio que vontade própria. E no momento em que ela suga toda essa energia, ela começa a falar expansão de domínio. Só que no momento que ela ia usar, ela é interrompida pelo Gojo, que consegue adentrar na cortina e finalmente dissipar tudo aquilo. E aí ele aparece mais uma vez sendo fodão ali, utilizando suas técnicas. Ele usa dois feitiços, né? Um feitiço vermelho e um feitiço azul, que um é de amplificação, o outro é de reversão. E quando ele mistura, ele consegue o vazio roxo, que é um poder tão apelão que varre metade do campo de batalha que estava ali, levando a Hanami junto. Ou o que a gente pensava, porque ela consegue escapar. Até o próprio Todo impede que o Itadori entre no raio de ataque ali, para ele não sofrer nenhuma consequência. A gente vê mais uma vez como o Gojo é apelão. Ele conseguiu abrir uma cortina que repelia ele, conseguiu destruir praticamente ali uma maldição de nível especial sem muito esforço. E muito provavelmente ele ainda está se segurando bastante. A gente não viu tudo que o Gojo tem para apresentar. Mas a gente vê que tudo isso não passa de uma distração, né? A gente vê que o Mahito usou tudo isso como distração para poder adentrar nas instalações das escolas de Jujutsu para roubar algumas coisas. E nesse próximo episódio 21, a gente vê um pouquinho mais disso, né? Essa batalha foi meio que fake, é por isso que justifica a Hanami não ter lutado com tudo, né? Ela tava ali só tentando prender a atenção de todo mundo, principalmente do Gojo, que é a maior ameaça deles. Tanto que eles conversam ali, né, sobre dia 31 de outubro, vai ser quando eles vão aplicar o plano para poder selar o Gojo. Vai ser um dia muito específico e eu já sei que tem um arco de Shibuya, né, que é onde vai acontecer tudo isso. Então, eles já começam a preparar para os arcos que vão vir a seguir. E é bem legal no começo desse episódio 21, que é uma adaptação dos capítulos 53 e 54, que a gente vê ali um pouquinho do relacionamento entre as pessoas que estão fazendo parte desse plano, né? No episódio 20, a gente vê uma pessoa loira ali, que é um humano, a gente descobre que ele é um humano, ele não é uma maldição, que ele utiliza uma espada ali meio que amaldiçoada, ele tenta matar a Hanami com a desculpa de tirar a dor dela, né? Acabar com o sofrimento dela, mas ele é impedido pelo Mahito, que começa a carregar a Hanami ali de volta para a base deles. Então a gente vê ali que basicamente o plano deles é formado por maldições especiais e também por humanos. Tanto que o humano que ficou preso ali na escola de Jujutsu, que é aquele careca que queria fazer um cabideiro, queria fazer uma arara com o Gojo, ele começa a falar de um monge de cabelo branco e que tem uma aparência meio andrógena, né? Tanto que os feiticeiros de Jujutsu começam a questionar quem é essa pessoa. A gente vê ela de relance, ele não fala muito bem, não desenvolve muito bem quem é essa pessoa, mas já guarda ali para o futuro, né? Pessoas do mangá já devem saber muito bem quem é essa pessoa, mas eu ainda não sei. Calma, segura! E nós vemos essa galera conversando ali, né? O Geto, o Mahito e também o Jogo conversando um pouquinho sobre como que foi esse plano, né? E basicamente as escolas de Jujutsu, elas são protegidas por uma barreira ali que fica mudando a posição delas, né? Feita pelo Tengen, que é um feiticeiro de Jujutsu muito antigo, que ele tem meio que a imortalidade, pelo que eu entendi, e ele tem esse poder de ficar movimentando as instalações, né, para proteger, para proteção. Só que, né, como eles têm pessoas de dentro, como eles têm pessoas que têm informações de dentro da escola de Jujutsu, como o Geto, né, como muito provavelmente essa pessoa, esse monge de aparência meio andrógena, então eles sabiam mais basicamente o que eles precisavam fazer. E nesse meio tempo, o Mahito, nessa invasão, eles acabaram perdendo alguns funcionários, né, alguns Jujutsu de quase nível 1, alguns de nível 2, alguns guardas do armazém, e aí nós vemos ali uma reunião também com o pessoal do alto escalão do Jujutsu, né? O Gojo,
os Al-Tahimi, também os dois reitores ali, né, junto com o Itidi, que tá fazendo meio que um relatório de tudo que aconteceu e tudo que eles perderam, né, todo mundo que morreu, todos os itens que foram levados, né. Inclusive nós vemos que o Mahito levou tanto os dedos do Sukuna, que as escolas tinham resgatado, né, acho que são 6 dedos que eles tinham resgatados, mas também um objeto de nível especial que se chama Fetos, a Pintura da Morte, né, e a gente vai ver um pouquinho mais no episódio 21 como é que eles vão utilizar. Mas no episódio 20, nós temos ali um jogo de beisebol, né, porque basicamente assim, o segundo dia da competição entre as escolas é uma competição de lutas individuais, né, e ali a gente veria mais desses alunos lutando entre si. Porém, né, eles começam a discutir se eles devem ou não pausar encerrar com essa competição. E o Gojo fala que quem tem que decidir isso são os próprios alunos e não eles, né? Tanto que ele vai lá conversar com os alunos, perguntar se eles querem continuar, se eles querem parar. E o Todo coloca palavras muito interessantes aqui, né? Que ele fala assim, olha, nós perdemos pessoas, né? A gente sabe que é uma perda, é triste, mas quem tem que sentir o luto são aqueles próximos a essas pessoas. A gente não tem muito a ver com isso. E se nós deixamos pessoas morrer nesse processo, quer dizer que a gente ainda é fraco e que nós precisamos nos fortalecer. E todo mundo fica tipo, caraca, o Todo é inteligente mesmo, né? Ele é muito confiante, que não sei o quê. E aí todo mundo meio que nessa pegada acaba decidindo por continuar com a competição. Só que o Gojo, ele é espertinho, ele fala assim, não vou botar essas crianças pra se bater não. Aí ele modifica ali, né? Eles falam ali que quem decide as provas são os reitores ali, só que geralmente eles fazem um sorteio pra saber que tipo de competição vai ser. Só que no final acaba sendo que uma competição em grupos e uma competição individual no segundo dia. E aí ele manipula as coisas para que no sorteio saia uma competição de beisebol. E eu tava meio que tipo, caraca, vai ter um filler de beisebol, não é possível que eles vão encerrar a temporada dessa maneira. Mas não, é muito bom esse momento, porque mostra ali a interação dos personagens, um pouquinho deles em momentos descontraídos, o que é muito legal para construir as personalidades. Inclusive nós vamos vendo algumas legendinhas ali que vão dando um pouquinho mais do tom de cada um deles, né? É importante você ler essas legendas que eles vão colocando ali, porque é legal para você poder entender mais daquele personagem. Uma que ficou muito na minha cabeça é que a Miwa ficou triste que alguém comeu o sanduíche dela. Aí depois aparece que a Mai, né, a gêmea do mal, ela, na verdade, foi ela que comeu. E você fica, mano, que da hora, tá ligado? Mas tem algumas situações que são muito divertidas aqui nesse jogo, né? Por exemplo, a Nishimi ali, que ela pode voar, porque por causa da falta de jogadores, alguns jogadores específicos podem utilizar feitiços Jujutsu, e também do Mekamaru, que aparece num formato ali de lançador de bolas, o que deixa no baraputaça, e é sensacional esse momento. É muito gostoso de ver. Tem também ali o Todo, que ele faz ali um bromance com o Itadori, só que ele acaba levando uma bola na cara e todo mundo acha sensacional. O Itadori ali, no momento de broda, ele segurando o Todo e fala assim, Todo, você realmente é detestado por todos. Mas o momento que me deixou mais com a pulguinha atrás da orelha foi com certeza o momento ali do Gojo. A gente tem uma discussão ali entre os dois reitores, né, o Yaga e também o Gakugandi, falando sobre o Itadori, sobre ele ser o portador do Sukuna, e ele fala assim, Gakugandi, você ainda odeia o Itadori, mesmo depois do que aconteceu hoje? Ele fala assim, não é uma questão de odiar ele ou não, é a questão de que ele é o portador do Sukuna, ele tem uma maldição muito poderosa dentro de si, então eu não posso deixar que ele viva livremente, né, ele é um problema para o mundo do Jujutsu, para o fluxo do Jujutsu. E é interessante que ele faz uma relação com o fluxo de formigas que está acontecendo ali, né? Como se ele pode atrapalhar esse mesmo fluxo que é harmônico há tantos anos, que tem as suas regras, né? E aí tem um momento em que o Gojo pisa nesse fluxo. E aí os dois ficam meio assustados, só que a gente vê que não ficou marca do pé, ele não matou nenhuma formiga, né? E aí eu comecei a pirar nesse momento, eu até fiz uma pequena thread no Twitter explicando como isso pra mim faz muito uma relação do que vai acontecer no futuro, porque basicamente o Gojo, ele é uma pessoa que tá ali pra mudar o fluxo do Jujutsu, mudar as regras, né? Ele já se mostra muito insatisfeito com isso há vários episódios, que tem muita coisa que ele acha que tá errado e que ele quer fazer um ponto de virada para esse fluxo das escolas Jujutsu. Só que a gente vê aqui como o fluxo de formigas faz esse paralelo, né? Ele representa o mundo de Jujutsu, e o Gojo, ele faz esse ponto de que ele é um ruído que acontece ali, ele é uma coisa que vem para meio que dar um remeleixo ali, só que ele não sacrifica ninguém. Isso que eu acho que é importante. Ele quer mudar as coisas, ele quer fazer uma mudança no sistema, só que ele não quer sacrificar ninguém no processo. E aí nós temos
temos em paralelo também o Getou, né, que parece que tem alguma coisa relacionada com isso, talvez seja uma moeda, né, talvez seja um outro lado da mesma moeda que o Gojo, que ele queira mudar esse mundo de maldições e Jujutsu, a gente não sabe ainda, pelo menos eu não sei, que tô vendo somente o anime. Você que viu o mangá, calma lá, que eu vou chegar nesse ponto, então espera um pouquinho. Então pra mim é muito interessante essa cena justamente por construção de narrativa, pra construção desse universo. E então nós vamos para o último episódio que saiu por enquanto, que é o episódio 22, que se chama A Origem da Obediência Cega, né? Aqui eu fiquei um pouco preocupado, falei, mano, eles vão começar um arco bem no final da temporada? Como assim, tá ligado? Ficou meio estranha essa disposição. Mas depois eu entendi que isso vai ser muito mais introdutório pro arco que está por vir, né? Logo no começo a gente vê ali o trio principal, tanto o Itadori, o Megumi e também a Nobara, indo para uma missão onde eles vão investigar a morte de algumas pessoas que morreram de causas muito parecidas ali, né? Que tem correlação com algumas portas automáticas, que eles perceberam coisas muito estranhas acontecendo, e eles são levados todos a uma escola onde as 3 vítimas, no caso 4, porque eles estavam indo ver um amigo dessas pessoas que acabou morrendo no processo também. E eles acabam fazendo essa relação de que todos estudavam na mesma escola, todos faziam a mesma coisa ali, que era ir até uma ponte amaldiçoada. Só que o principal desse episódio está no menino Megumi, né? Que ele está relacionado com isso também. Ele estudou naquela escola ali, e não só ele, como a irmã dele, que se vê arrastada para essa treta. Então, basicamente, o que eles têm ali é uma maldição que acabou impregnando nessas pessoas na época de escola, por causa dessa ponte amaldiçoada, né? Que é mal assombrada, que eles falavam, que tinha um processo de iniciação dos delinquentes ali, e que essa maldição ela só vem a ser ativada anos depois, só que ela começa ali a matar as pessoas pouco a pouco, né? Com uma diferença de 1 mês, só que sempre nas mesmas circunstâncias. E é bem legal ver um pouquinho mais o passado do Megumi, né? A gente vê ali que ele acaba dando um pau nos delinquentes, né? Ele era muito respeitado na escola, inclusive o Itadori e a Nobara, eles ficam surpresos ao ver esse lado do Megumi, né? Eles até ficam meio que de cara, assim, você não conta pra gente o seu passado e não sei o que. Realmente, eu quero saber um pouquinho mais do seu passado, menino Megumi. Só que mais uma vez eu falo, né, os personagens, como eles interagem, como eles são escritos aqui, é muito gostoso de ver, né? A gente já tinha visto no episódio anterior que o Megumi tava percebendo que o Itadori tava ficando mais forte, que ele queria ficar mais forte também, a Nobara vai acompanhando eles ali, e eles têm essa dinâmica muito boa de trio, eles são muito, eles se encaixam muito bem, eles têm uma sincronia muito boa ali, principalmente na hora de pensar um no outro, na hora de proteger, na hora de lutar também, e isso é muito legal. Aqui nós temos a apresentação de uma nova assistente, né? Não é somente o Ichiji, né? Nós temos a Akari também, que também é uma assistente que faz um papel dela, e ela tem uma personalidade muito legal, ela parece ser muito mais ativa do que o próprio Ichiji, mas é bem legal ver essa nova dinâmica aqui, inclusive ela utilizando ali as informações para poder não deixar as pessoas preocupadas, né? Eu gostei muito disso, e aí as coisas meio que vão se entrelaçando para que a preocupação desse pequeno arco seja na irmã do Megumi, né? Que diferente das outras vítimas, ela não pode se comunicar com as pessoas, né? Porque a última informação que eles têm das vítimas é que elas sentem coisas estranhas, que eles falam com algumas pessoas que eles estão sentindo algumas coisas estranhas, né? Só que ela não, ela tá meio que em coma, e a gente ainda não sabe o que aconteceu com ela, a gente não sabe por que ela chegou nesse ponto, e que muito provavelmente vai se desdobrar ali. Só que em contrapartida nós temos o Mahito ali fazendo alguns experimentos com aquele item que ele roubou. Tanto que a gente vê ali um momento super pesado, onde tem a pessoa nua, presa, e ele coloca uma dessas maldições, né, que são maldições de nível especial seladas. Inclusive o Getou fala que eles não conseguem exorcizar esse tipo de maldição, por isso eles fazem um selamento para conter o poder delas. E aí, com isso, ele introduz ali na pessoa, é uma cena mega pesadona assim, e aí ele acaba se transformando numa nova maldição. E vamos ver como que isso vai se desenrolar, né? Tanto que ele pede para ele fazer um pequeno servicinho para o Mahito, né? Tanto que ele vai até as crianças, e no final desse episódio nós vemos ali os 3 começando a luta com a maldição que estava atormentando ali o pessoal da ponte, e agora com essa nova maldição que o Mahito introduz, né? Então vai ser um problema a mais. Só que o menino Itadori já bate na palminha ali, já fica com o seu
punho divergente ativo para poder enfrentar essa maldição nova. E ele até fala, né, deixa comigo, essa vocês cuidam da outra. E você fica tipo, caralho, o maluco cresceu mesmo, o maluco tá brabo. Assim, eu fico impressionado como nesses últimos 3 episódios tem tido até mesmo uma crescente. Por mais que a gente tenha acabado de sair de um arco, ele já começa a crescer de novo ali, pronto para encaminhar para os próximos, né? Esse momento de missão dos 3 é muito gostoso, porque lembra um pouquinho lá no começo da temporada. Esse momento, assim, deles atuando como uma equipe, como feiticeiros de Jujutsu juntos ali, né? Eles já estão num ponto muito diferente do que estavam naquela primeira missão, onde deu tudo errado, onde o Itadori morreu, basicamente, né? O Megumi ficou desolado. Então, tem um momento ali que ele se preocupa com os amigos, manda eles embora, só que ele tá tão preocupado que ele não percebe que os dois voltam. Então, assim, é muito gostoso ver essas interações, é muito gostoso ver a personalidade deles fluindo aqui. E, cara, como eles são uma equipe da hora, tá ligado? Como eles são uma equipe foda de você acompanhar. Você não fica cansado de ver eles atuando junto, é muito foda isso. Mas passado aí o arco do intercâmbio, né, a gente começa a se encaminhar para o final da temporada, que eles já vão aí, acho que deixar pistas para o que vem a seguir. E eu tô mais do que ansioso, falta 2 episódios, gente, é muito pouco episódio pra gente poder assistir e curtir Jujutsu Kaisen. Mas e você? Você tá gostando desse final de temporada? Gostou desse final de arco, né? O que você achou de interações? Teve alguma coisa que eu não falei? Deixa tudo aqui nos comentários, inclusive as suas opiniões, pra gente poder conversar um pouquinho mais, porque assim, estamos de volta com o Jujutsu e ainda vai ter muito mais aqui no canal. Muito obrigado de coração, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser assistir Jujutsu de maneira oficial, você assiste na plataforma da Crunchyroll, que transmite aqui no nosso país, inclusive trazendo a dublagem em português. Bom, além disso, deixa aí algumas sugestões, o que você quer ver aqui no canal, né? A gente vai voltar com os vídeos de Haikyuu logo mais, eles estão voltando, vou trazer aí um novo conteúdo e não me deixa de seguir nas minhas redes sociais, que estão todas aqui embaixo, né? Pra você ver ainda mais coisas relacionadas a animes e também a Haikyuu, que vai voltar com tudo, mesmo a gente ainda não tendo a 5ª temporada anunciada. Muito obrigado de coração, deixa seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que vai ajudar demais o nosso trabalho. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay. Falou, pessoal!